Boa noite para todos, né? Feriadinho bom, né? Para quem trabalhou, para quem não trabalhou, mas damos glórias a Deus, foi maravilhoso, um dia maravilhoso, né? Deu tudo certo, amém? Hoje o Senhor me tocou no coração em Pedro 1, né? O Senhor fala, saber sofrer ao exemplo de Cristo. Olha o que o Senhor fala, o Senhor tocou no coração essa palavra, vou ministrar para vocês. Se fores zeloso do bem, o Senhor nos fala, quem vos poderá fazer o mal? Amém? E até sereis felizes, mesmo sofrendo e padecendo por alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temas as ameaças e não turbeis. Aleluias. Antes santificai em vossos corações Cristo. O Senhor está sempre pronto a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Céus e terra proclamam a vossa glória. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha, quando o Senhor fala que a gente tem que ser zeloso do bem e quem poderá fazer o mal, o Senhor nos diz assim, a gente continue fazendo o bem, né? Se você faz o bem ele sempre volta, né? Então, quanto mais o bem você fazer para alguém, para as pessoas, mais o bem vai voltar para você. E não tem como fazer mal para você. E o mal não vai te atingir. Você está sendo brindado pelo Senhor. Porque o que o Senhor fala na palavra, nós temos que fazer o bem. Mesmo diante daqueles... O Cristo é um bom exemplo. Mesmo aqueles que nos humilham, fazem calúnias sobre o nosso respeito, difamam, querem tentar nos derrubar todo o tempo, né? Então, mas mesmo assim você continue fazendo bem. Não é porque uma pessoa não correspondeu à sua expectativa ou frustrou você de alguma forma, porque nós somos humanos, nós erramos, nós somos fracos, né? Ninguém é perfeito, nós temos que colocar isso sempre no nosso coração. Nós vamos uma vez ou outra, nós vamos errar, mas isso não significa que você tem que odiar essa pessoa, desejar mal para essa pessoa, pelo contrário. Você tem que orar por ela e sempre estar fazendo bem. Porque o Cristo foi o maior amor para todos nós, o maior exemplo de amor, né? Ele ensinou como cada um de nós devemos se proceder diante das situações. Tanto é que ele colocou o mandamento. Por que o mandamento? O mandamento é a lei como devemos se comportar diante de qualquer tipo de situações. Então tem aqueles 10 mandamentos lá, que é pra gente refletir sobre o mandamento, que muitas coisas no mundo tá do jeito que tá, porque as pessoas não respeitam mais o mandamento do Senhor, né? Que acho que é ultrapassado, mas tudo que estiver dentro do mandamento é o que nós seríamos mais felizes. Porque não aconteceria tanta coisa como acontece hoje em dia, né? Tanta coisa aqui que desrespeita ao outro, ira, morte, né? E tantas outras coisas que a gente vê por aí, né? Então a gente sabe que a lei, ela nos protege, porque nós estamos brindados também a lei que o Senhor escreveu, tipo, Moisés escreveu a lei, né? Mas então a lei é a palavra de Deus, né? Que ele brinda a nós através da sua palavra. Mas ele fala aqui, o homem vai poder fazer mal para você se você continua fazendo bem? Será que se você proceder bem diante do seu irmão, fazendo as coisas certas diante dos olhos de Deus, principalmente amando a Deus acima de todas as coisas, respeitando, vivendo debaixo do mandamento dele, você acha que alguém vai te fazer mal? Você vai temer alguém que está te levantando aí contra você? Vai fazer qualquer coisa e vai te ameaçar? Você está agindo bem? Você está andando no caminho do Senhor? Está fazendo as coisas de agradando ao Senhor? Você não tem que temer a nada. Ele fala para você não turbar o seu coração. Você está em Cristo, né? Então, se você está em Cristo, está debaixo da palavra de Cristo, de Jesus, você não tem que temer a nada, né? Você vai continuar fazendo aquilo que você faz, faça o bem, não importa que tem aquele que faça o bem sem olhar a quem, então continue fazendo aquilo que você faz. Não permita que ninguém fale, você vai fazer, tem gente que fala assim, você vai fazer o bem para aquela pessoa, ela te maltrata, ela nem liga para você, ela te desfaz de você, ela fala mal de você, não interessa o que as pessoas falam. Continue fazendo o que você faz. O importante é o que Deus está vendo, não o que os outros vão ver. E o que ela fez para você, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, porque Deus ele está vendo. Quanto mais zeloso você for pro bem, mais você amar o seu irmão, fazer o bem, acolher, ajudar, mais você vai ter tudo isso em dobro, Deus vai dar em dobro para você. Ele vai te abençoar a sua vida muito mais, não vai deixar que nada te aconteça. Mesmo que muitas pessoas se levantam contra a gente, porque como a gente é do bem e gosta de fazer as coisas boas, do bem, isso atrai também pessoas negativas, pessoas que têm inveja da gente.
e falam mal da gente, caluniam a gente, desfaz da gente como se a gente não fosse um ser humano, mas mesmo assim a gente não tem que estar brigando e disputando. O importante é a minha consciência com Deus, né? Eu presto conta, não é para o homem nenhum não tem que prestar conta. Eu presto conta para Deus. É Ele que vai vou prestar conta para Ele, porque é Ele que me conhece o meu coração. Ele sabe o que eu sinto, o que eu estou passando, aquela decepção que eu tive, mas não importa. Ele sabe, Ele quer que continue fazendo aquilo que eu sempre faço, cuidando, zelando das pessoas, fazendo bem. E mesmo que ela seja falsa comigo, não continua fazendo a sua parte. Porque Deus sabe, Ele sonda. E Ele, para não temer também aquelas pessoas que te ameaçam, que tentam te coagir, te perseguir, que tem tantos que fazem isso até na rede social, onde não tem paz hoje em dia. Esses dias mesmo eu acordei de manhã, eu até acredito que eu sou hackeada, né? Porque eu tenho 3 Instagram que não consegui ainda pegar de volta, não consegui porque sumiu meu e-mail, senha não dá certo. E eu te acordei de manhã também, eu tenho uma página no Instagram, eu posto a palavra de Deus, assim como eu posto no Facebook, e eu não consegui entrar na minha página. Cheguei lá e vi uma mulher lá na minha página. Eu fui clicar na senha da uma mulher. Então, aí depois eu falei, não, Deus, eu não vou me preocupar com essas coisas. Eu já me esquentei muita cabeça com esses 3 que eu tô ainda sem conseguir pegar minha página de novo, né? Não consegui ainda. Mas eu falei, sabe uma coisa, não vou esquentar essa cabeça com essas coisas, não. Aqui a gente sabe que se te fazer o bem, a gente vai colher. Todo mundo que faz o mal, vai colher o mal. Não importa, Deus é justiça. Ele fala aqui na palavra que a justiça. Então, Ele é a justiça. Então, eu não preciso desejar mal para essa pessoa que me persegue na rede social, não. Que tenta sabotar a minha página. Não é de agora que ele está fazendo. Eu sei que ele me vigia 24 horas. Eu sei disso. Não precisa falar. Eu sei que fazem. Mas assim, eu só espero que ele e ela que eu vi, Deus tenha misericórdia dessa vida. Eu peço para Deus se converter, seja tocado. Já que eles estão na minha página, eu falo, Senhor, já que eles me espionam toda vez, né, que sejam tocados pela sua palavra, convertidos, né? Porque só quem tem poder para fazer isso é Deus. Eu posso não ver o que eles fazem, mas o Deus vê tudo, né? Então seja tocado, já que eles estão vendo tudo que eu posto e vi que me controlam na minha página, porque tem hora que eu entro e eu consigo, tem dia que eu não consigo entrar porque eles bloqueiam. Aí eu troco a senha, aí quando eu vou entrar, ela abre sozinha a página sem digitar a senha. Então você vê como que a gente tem perseguidores dentro da própria plataforma sociais. A gente é perseguido e é vigiado, né? Sempre tem, aqueles são perseguidos mesmo, né? Eu sou uma dessas que eu sou perseguida dentro da rede social. Alguém não gosta de mim lá, mas Deus tem misericórdia dessa pessoa lá, ou tem inveja, não sei o que é, mas Deus tem misericórdia. Não desejo mal para essa pessoa, oro por ela, seja tocada, sua vida transformada, né? Então aí Deus está falando isso. E o que Deus fala também sobre a palavra dele, que é interessante, que a esperança, a nossa razão, é a vossa esperança. Quer dizer, a vossa, peraí, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós somos esperança também, né? Quando a gente crê em Deus, a gente somos santificados também, né? Assim, o Espírito Santo habita em nós. Nossa morada, também, nós estamos aqui, né? Fazendo bem para as pessoas, levando a palavra de Deus, que é a palavra de libertação, de restauração, e também que a gente também somos exemplos de amor, porque o sofrimento que Deus fala também aqui, nós somos esperança para aqueles, através da palavra de Deus que vem sobre nós, somos esperança para aqueles que estão aflitos e desesperados, passando por tipo de situações difíceis, né? Cristo, ele é a esperança para todo ser humano na face da terra, porque ele vem com a promessa da salvação, da libertação, né? Para todo o povo da humanidade, né? E essa promessa que Cristo vem para nós, que ele é a esperança viva, né? Que desce do céu sobre nossas vidas, ele fala assim que nós temos que responder, né? Sobre essa esperança que é Ele. Nós temos que buscar a Ele, né? Para que haja esperança em nós. Ele é a nossa esperança, Cristo. Para que nós possamos conseguir aquilo que nós almejamos, quer dizer, santificados em Cristo, na presença de Deus e também diante do sofrimento, que como Cristo é o maior exemplo de sofrimento para nós, todo o sofrimento que nós padecer, seremos vencedores, porque o sofrimento não é a morte nossa, é uma maneira que Deus faz com que a gente trabalhe na nossa vida para que nós se fortaleça no amor dele. Sofrer é
crescer em Cristo, né? Porque Cristo foi o maior, ele sofreu, ele é um exemplo para o que nós passamos, né? Ele sofreu, mas ele foi, ele ressuscitou, ele está vivo, né? Então ele mostrou que aquela aflição que ele passou, aquela situação que ele tinha que passar, ele venceu, né? Então, quando a gente está passando um tipo de momento difícil, não é porque Deus nos abandonou, ao contrário, Ele está conosco, é para nós não temer nada, porque isso vai fazer você crescer e você vai vencer. A vitória, às vezes a gente pensa que vitória, nós temos essa visão, vende essa ideia que vitória no mundo é quando você consegue tudo o que você quer. Você tem a melhor faculdade, o melhor carro do ano, você tem fama, dinheiro, isso não é vitória. Isso aí é um acréscimo que a gente tem na vida daquilo que você lutou. Vitória é quando você tem Cristo. Amém? Você passa pelas aflições, pela dor e você vence em Cristo. Essa é a nossa vitória, que o nome de Deus é glorificado sobre nós. Quer dizer, glorificado sobre nós, quer dizer que Deus habita ali, a presença deles, nós somos vencedores. Com Deus somos mais do que vencedores, né? Porque vencemos o mundo, vencemos as aflições, a dor, a angústia. E esse é o maior exemplo de amor de Cristo para todos nós. É esse o amor que Deus quer que nós sejamos, assim, para com o nosso irmão, né? Então pode um irmão ou uma irmã fazer mal para nós? Não, não pode. Porque você está sendo bondoso, você está vivendo pelo propósito de Deus na sua vida, fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. Deus te dará proteção. Deus não deixará que nada te aconteça, né? Porque você está vivificado em Cristo. É isso que Deus quer de nós, essa palavra. Que a nossa esperança está nele. Ele é a única esperança que nós temos. Por quê? É nele que vai nos curar dos males mesmo que nós padecemos aqui. Males esses que nós mesmos, humanos, a gente que traz para nós mesmos, pelas más escolhas, as más amizades, as más amizades, as más decisões, né? E fora os outros más vícios, tudo aquilo que não agrada a Deus, toda vez que nós humanos saem de perto de Cristo, da presença de Deus, nós passamos a viver com as coisas do mundo. Então o pecado ele entra em nós, porque se nós vivemos debaixo da palavra e nós sabemos que a palavra é um mandamento também, nós saímos do mandamento, nós erramos e nós pecamos, trazemos as dores e aflições, muitas vezes, né, que isso vai nos trazer tormentos, mas também há um crescimento através das dores, porque nós erramos, o Senhor sabe que nós somos humanos, mas muitas vezes também o Deus permite que haja um sofrimento maior, uma tempestade maior, um vale maior. Por quê? Porque nós fazemos a coisa que não agradou ao Senhor. E ele fala isso na palavra dele, muitas e muitas vezes, né? E o Senhor quer o quê? Que nós sejamos, continuamos fazendo bem. Então, quando ele fala assim que para nós não temer nenhum mal, não temer homem nenhum, porque se você está vivendo debaixo da palavra, se você está fazendo bem para o seu irmão, ajudando, acolhendo, né? Sempre está fazendo o seu melhor para as pessoas, não tem como mal algum te atingir. Que mal poderá fazer a você? Nada, nem nada. Você está fazendo bem. Muita gente fala assim, eu sempre vejo, quando eu vejo uma pessoa, principalmente quando é homem, né, marido e tal, a mulher fala, eu faço tudo por ele, faz nada por mim. Mas é assim, nós temos essa mania errada de ver a vida, é isso que eu penso sempre assim. Eu falo isso por um exemplo. Essa minha tia, ó, eu cuido dela, é uma pessoa difícil. Ela quebrou o fêmur, porque ficou na cama. É uma pessoa a vida inteira que minha família, olha, muito difícil. Era uma pessoa que ela tem essa, eu não sei falar muito essa palavra, é esofrenia, não sei. E ela dá muito trabalho, mas muito trabalho para minha família inteira. Então as irmãs mesmo não gostavam, detestavam ela, né? Porque ela dava muito trabalho mesmo, era difícil, e ela é difícil. E quando ela caiu aqui, eu cuido das duas, e eu achei, falei, meu Deus do céu, como que eu vou cuidar dessa mulher põe fralda? Misericórdia, vai ser uma vida difícil para mim. Meu Deus, essa mulher é difícil, né? Porque já se normal ela é difícil para gente cuidar, imagina, né? Olha, mas Deus é tão bom, mas tão bom. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer sempre o meu melhor. E cuidei, trato com boa carinho. Não é fácil, vou falar pra você, é fácil? Não, mas eu dou o meu melhor. Porque é isso que Deus quebra o mal nela, porque ela vê que eu tô tentando ajudar ela. E como ela melhorou, né? Graças a Deus. Então é isso que Deus quer. É que mesmo que a pessoa te trate mal, mesmo que fala mal de você, que você sabe que está te caluniando, te desejando mal, faça o bem. O bem que você faz,
Deus vai te recompensar e vai te brindar também. Qualquer coisa que alguém venha tentar falar de você. Porque como tem gente que fala mal da gente, né? Às vezes a gente não faz nada, tem gente que fala mal da gente, calúnia a gente, desfaz da gente. E eu vejo gente que fala mal de mim e eu falo com a pessoa normalmente. Eu converso com a pessoa normalmente porque eu acho assim, eu não vou brigar. Às vezes acontece muita coisa aqui em casa, irmão. Eu dou um exemplo pra você ver. Às vezes eu contrato pessoas, eu sempre tenho prejuízo. Eu falo pra você, sempre tenho prejuízo, porque todas as pessoas que trabalham aqui em casa, eles não têm vontade de trabalhar, eu falo mesmo. Eles trabalham, começam, eles não terminam e fazem, olha, perdoa me falar isso daqui, porcaria, falo mesmo. É só me dar prejuízo. O dinheiro que eu tenho, às vezes eu tenho que gastar, às vezes tem muita coisa que eu tenho que resolver. Então, mas assim, acontece, dá prejuízo. Então, mas aí eu poderia xingar, né? Desejar mal para aquela pessoa, porque tem hora que dá vontade de dar um tabefe mesmo. Porque, olha, você paga uma pessoa, principalmente se eu sou mulher na minha casa, parece que eu não tenho, meu dinheiro não tem valor, né? A minha administração eu não sei. Aí toda vez me dá um problema. Aí o que acontece? Eu vou lá, converso, fico no prejuízo, e eu fico arrumando até hoje o prejuízo daqueles que não tiveram responsabilidade. Como nós estamos vendo um tempo também que as pessoas não têm responsabilidade mais, né? Antigamente, eles contratavam um pedreiro, uma pessoa, ele tinha responsabilidade para o trabalho. Hoje em dia eles só querem ganhar dinheiro. Eles não ligam para as pessoas falar mal deles, não. Eles não querem, né? Eles querem ganhar dinheiro. Eu não estou falando mal deles, não, porque Deus está vendo o quanto prejuízo eu estou tendo, né? Eu poderia brigar, cobrar o dinheiro de volta, né? Ou até estar na justiça mesmo, sabe? Porque o que eles fizeram aqui na minha casa, mas eu não. Eu falei, não, Deus, deixa eu ir pra lá. E meus irmãos já falam, se eu fosse você, eu tinha processado, isso aqui. Aí eu falei, não, deixa, coloquei na mão de Deus. Deus é a justiça, né? Ele sabe. O importante é a minha consciência. Eu paguei direitinho. Essa é a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu paguei. Eu não fui desonesta. Eu tirei meu dinheirinho, fui lá, paguei certinho. Então, a minha consciência tá limpa, né? Agora, tem muitas pessoas que hoje em dia que fazem de qualquer jeito, né? E assim, não querem ter responsabilidade, né? E às vezes a gente também tem que estar brigando, mas muitas vezes nem é melhor nem brigar, sabe? Isso que eu falo, muitas vezes deixar pra lá, porque às vezes muita coisa, brigar com as coisas que as pessoas não entendem que estão erradas, é besteira de fazer isso. A gente fica perdendo tempo, gastando energia, passando nervoso com a pessoa. Fora que eu já fui até ameaçado, né? Então não deixa pra mão de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Deus, eu confio no Senhor e Deus é justiça, né? Tudo Deus vê. Então não adianta. Então Deus falando essa palavra pra mim, pra você hoje. Continue fazendo bem, faça a sua parte, não importa se alguma coisa aconteça que dê errado, seja de qualquer situação que eu passei, né, com os pedreiros e tal, faça o bem. Continue fazendo o bem, não importa se uma pessoa te ameaçou, né, que tentou te coagir, não tema nada. O Senhor falou, não teme nada, tenha medo de nada, porque Ele é Deus e Ele te protege. Não vai deixar que nada te faça, mas você tem que fazer o bem, porque se você fazer o mal e tentar pagar com a mesma moeda, pode ter certeza na frente que o mal vai voltar para você. Porque se Deus é justiça, Ele fala, deixa para mim a ira é com Ele. Então nós não temos que irar contra o nosso irmão, não, porque ele não fez aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, né? Mas a gente deixa para a mão de Deus, porque quando a gente tem que abrir os olhos da pessoa para mostrar que está errada, então não adianta você nem tentar, porque quando a pessoa está errada mesmo, só Deus na vida dela. Ela não aceita a verdade. Sabe o que liberta o ser humano? É quando ele aceita a verdade. O que liberta a pessoa é a verdade. A verdade vai libertar a gente. Quando a gente entende que está errado, quando tem que se colocar no lugar do outro, fala, não, eu vou tentar ajudar, está certo. Não admitem hoje em dia. Você vai falar uma coisa para a pessoa, ela não admite. Então, ela tem que pôr na mão de Deus, né? Não adianta brigando por coisa, além de você perder sua paz, tirar sua paz, porque o inimigo vai perturbar aquela pessoa para fazer as coisas erradas, para tirar sua paz, para você perder a sua bênção e sua graça de Deus. Então nós temos que tomar cuidado e vigiar e orar por causa disso, porque muitas vezes acontece coisa na nossa vida para tentar tirar nossa paz, para tirar a bênção e a graça de Deus nas nossas vidas, né? E se Deus está falando para a gente ser bom, continuar fazendo o bem, né? Quem poderá fazer o mal para você se você está fazendo o bem, né? Você está sendo zeloso e bondoso? Não tem como, né? O bem vai voltar para você e ele vai te proteger. A esperança está nele, ele é a esperança, né? E ele é o exemplo de sofrimento para todos nós, de amor, né? Por todos, ele morreu por nossos pecados, né? Então o que ele sofreu, o que ele padeceu naquela cruz, né? Tudo que aconteceu foi humilhado. Então, é um exemplo de amor para todos nós. Então qualquer tipo de sofrimento que você passe hoje, irmãos e irmãs, na sua vida, por qualquer situação, creia no Senhor. É um exemplo de amor que Deus dá para nós, né? Que nenhum sofrimento significa que Deus não ama. Todo sofrimento é o amor de Deus nas nossas vidas. Ele ama de uma maneira que Ele quer nos corrigir para que nós fazemos as coisas certas, as coisas do bem e não do mal, né? E quando nós fazemos as coisas erradas, nós não estamos vivendo debaixo do propósito de Deus, não agindo
conforme a vontade que Deus tem para cada um, estabeleceu. Então é por isso que acontecem as coisas. Mas quando nós temos o sofrimento que é o sofrimento que Deus permite, mas que Ele está nos curando, libertando, e levando para um caminho que há salvação para nossas almas, então esse caminho é o caminho de Deus, é o caminho. Então Ele faz com que aquele amor nos preencha, nos conforte, nos dê força e nos protege. É isso que Ele quer dizer para você. Então Ele é a esperança, amém? Então Jesus é o exemplo para todos nós, exemplo de sofrimento, mas o exemplo de amor, que o amor cura qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de angústia, de aflição, né? É só o amor que tem o poder de curar. O amor de Deus, ele zela por cada um de nós, se preocupa, protege, ajuda a cada um de nós e sabe que cada um tem no seu coração cada frustração, cada decepção, cada desilusão, cada perda. Então só o amor tem o poder de curar cada um de nós, nos dá salvação, nos dá vida e dá esperança. A nossa esperança é naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que tudo opera e aquilo que está tudo o controle do mundo, da vida nas suas mãos. Amém? Desejo uma boa noite. Fiquem com Deus, continuem fazendo bem. Não importa se estão te falando de você, não importa se estão tentando te abalar, tentar parar, você continue fazendo bem e o bem vai voltar para você. Amém? Glória a Deus. Então, todas as pessoas que te maltrata ou te humilha, você continua fazendo bem, não importa. O bem ele vai voltar, amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite e fiquem todos com Deus e a paz, Senhor Jesus.